Fala galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo para o canal Portal SPFC. Vamos trazer algumas notícias aí do Tricolor. Ontem à noite a gente não trouxe o vídeo, não teve nenhuma atualização do Tricolor, nada muito importante. Tivemos a entrevista ontem do Luan, né, que fez um desabafo forte. Tivemos a apresentação do Rigoni, né, um pouquinho mais no começo da tarde. Tivemos algumas atualizações em questão do elenco, mas eu só consegui as informações hoje de manhã. Então, vamos para mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, toca o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E sem mais delongas, vamos pro início do vídeo, né? Vamos lá. Vamos começar então falando do Oscar. Ontem à tarde o Oscar foi entregue ao o departamento físico do São Paulo. O atleta já volta a aprimorar a forma física, né? Já terminou a parte de recuperação da lesão. Lembrando que ele sofreu uma lesão no jogo contra o Corinthians. Se eu não me engano, foi o Carrilho, se eu não me engano, que fez aquela cama de gato lá. O Oscar quebrou as três vértebras. O atleta não recebeu um amarelo, não foi nem falta no lance. Pra você ver como que é no nível da arbitragem brasileira, mas esse não é o ponto do vídeo. O Oscar foi entregue novamente ao departamento físico para readquirir a forma física, né? Como ele já vem de bastante tempo parado, o atleta vem para adquirir novamente a forma física e provavelmente entre 10 a 15 dias ele já pode ser entregue à comissão técnica do Crespo, né? Para voltar a integrar o treinamento junto com os demais atletas do elenco. Beleza? Então é uma boa notícia. Eu ouvi algumas pessoas falando que provavelmente o Oscar talvez estaria de volta, já com o preparo físico em dia, para talvez no jogo de volta contra a LDU. Acredito eu que o certo seria preservá-lo ainda mais para quem sabe no jogo contra o Palmeiras, que provavelmente será a equipe que enfrentaria o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. Mas lá para meados de 10, 15 de outubro, ele já deve estar de volta, atuando pelo tricolor, pelo menos para ganhar alguma minutagem. Beleza? Esse é mais ou menos o panorama do Departamento Médico do São Paulo em relação ao Oscar. Vamos falar de mais um lesionado também, vamos falar sobre o Rian Francisco. Jogador ainda segue com a fisioterapia. Alguns jornalistas informaram que ele foi visto no CT, né, no Super CT, fazendo tratamento de fisioterapia, mas na fase de hidroterapia, né? O atleta já caminha na esteira submersa, faz alguns outros trabalhos também na fisioterapia, mas o São Paulo informa que ele será liberado no meio de março, finalzinho de março, comecinho de abril. Então o jogador vai perder essa temporada, vai perder o início da próxima temporada, talvez perca o Paulistão, né, com a equipe, e talvez esteja à disposição somente para o brasileiro do ano que vem. Tá? Infelizmente é uma perca gigantesca, mas o São Paulo também já corre nos bastidores, né, para renovar novamente o contrato do atleta, já mostrando que o atleta é sim parte importante do clube, né? Ele, se eu não me engano, teve alguns outros jogadores que assim que foram lesionados, passaram pela mesma situação, né? Assinaram novamente o contrato com o Tricolor. Falando em contrato, vamos mudar um pouquinho de assunto. Saiu no BID, hoje de manhã, se eu não me engano, o novo contrato do Alan Franco. O jogador já tinha assinado, o São Paulo já tinha publicado nas redes sociais. Se eu não me engano, até 2028, o contrato do atleta agora. Se eu não me engano, encerrava no final do ano que vem, né, final de 2026, estendido até o final de 2028. Eu acho que é uma boa. Um dos atletas que vem sendo fundamentais para essa equipe do São Paulo. Tanto na zaga pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, ele vem solucionando bastante os problemas do São Paulo que vem tendo na zaga. É um excelente zagueiro para o elenco. Vamos passar então para o próximo tema, porque o Enzo Dias bateu as metas do contrato, né? Do contrato de empréstimo com opção de compra, né? Opção não, né? Agora virou obrigatoriedade de compra do atleta. O atleta hoje está avaliado em cerca de 11 milhões de reais, tá? É mais ou menos esses valores que o São Paulo tem acordado com o River Plate.
E também o São Paulo tem emprestado para o River Plate o Galopo, né? Foi emprestado no início da temporada e o Galopo está a 4 jogos de cumprir as metas, né? Para virar uma obrigatoriedade de compra também. O valor do Galopo ele está girando entre 19 a 20 milhões, tá? De reais. Então, o que que o clube analisa? Provavelmente e quase com certeza o Galo atingirá as metas, tá, estipuladas em contrato para a aquisição da compra do jogador. Então o São Paulo tenta fazer um acordo com o River Plate, né? Como eles vão ficar devendo uma grana pra gente, a gente vai ficar devendo uma grana para eles após o com a aquisição do Enzo e com a ida do Galopo, o São Paulo teria mais ou menos uma margem de lucro entre 8 a 9 milhões de reais. E é isso que o São Paulo estuda com o River Plate, né? Em vez de São Paulo transferir os 11 milhões referentes ao Enzo e o River transferir os 20 milhões referentes ao valor do Galopo, o River Plate transferia os 8 ou 9 milhões, que seria referente à margem do valor que faltaria, do valor do atleta, e se encerrariam as negociações, né? Eh, Aproveitando, deixa nos comentários o que que você acha dessa transação, né? Da venda do Enzo Dias, da saída do Galopo. Vocês acham que foi acertado, que foi uma boa troca? O São Paulo acaba lucrando um pouco, né? Porque é um jogador mais jovem, é um jogador que atua um pouco mais à frente do campo. Então, normalmente teria um pouquinho mais de valor monetário. Eh, Se eu não me engano, o São Paulo já tem um pré-contrato já feito para o Enzo Dias, duração até 2028, né? O atleta assinaria esse contrato no início de janeiro, ao final do seu empréstimo e a aquisição do atleta. Bom, tivemos também, ontem no finalzinho da tarde, né, saiu pela ESPN, a entrevista do Luan, uma entrevista bem forte, bem marcante, né? Jogador cria de Cotia, foi campeão com o Crespo lá em 2021 pelo aquele Paulistão, tinha acabado de subir da base também. Depois perdeu um pouco de espaço com a chegada do Rogério, rodou por alguns clubes. Então, assim, ele deu uma entrevista bem forte, né? Parece que ele sentiu bastante a saída e a gente espera que ele consiga colocar todo esse sentimento em campo, porque seria fundamental para o nosso tricolor. Todo esse atleta que tem o sentimento pelo clube normalmente se esforça um pouquinho mais, né? Vamos ver se ele vai ter mais algumas oportunidades aí até o final do ano. Ele já vem tendo algumas oportunidades na temporada, tá? Eh, mas eu acho que com a volta do Marcos Antônio, tem mais alguns atletas, ele ficaria como um reserva mesmo, apesar de ter algumas chances com o Crespo. Provavelmente depois do primeiro jogo contra a LDU, ele deve ter algumas chances num provável time reserva, na próxima rodada do Brasileiro, não contra o Botafogo, mas vamos ver. Deixa aí nos comentários se você acha que ele deveria ser um atleta utilizado mais pelo Crespo ou se a quantidade de atuações que ele vem tendo é suficiente para o que ele vinha apresentado, né? Apesar de que eu acho que ele não falhou nos jogos que ele entrou no segundo tempo. Se eu não me engano, ele participou de um jogo como titular também, alguma coisa assim, mas não decaiu o nível do time, não teve nenhuma falha muito grave. Então, acho que é um jogador que aos poucos ele pode voltar a adquirir ritmo de jogo, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, toca no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Vai estar passando aqui, isso, aqui. Vai estar passando o QR Code aí para vocês, caso vocês possam estar apoiando o canal, tá? Eu esqueci de falar no início do vídeo, vai estar passando também, se vocês puderem apoiar o canal como vocês puderem, tá? Pra gente melhorar um pouquinho o áudio, a qualidade de vídeo, para melhorar a ideia aqui do canal pra vocês. Tô pensando em abrir uma live agora no domingo pra gente assistir o jogo junto. Não vou transmitir a partida, tá? A gente vai reagir aqui ao vivo com vocês. Caso vocês queiram acompanhar a transmissão por aqui, a gente vai estar com a narração diferente também com o pessoal do Arquibancada Tricolor. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não vou me prolongar muito aqui, o vídeo já tá com uns 10, 11 minutinhos. Vídeo curto, poucas notícias. Amanhã a gente fala mais especificamente do jogo contra o Botafogo, tá? A gente pega uma pré-escalação, vamos ver como é que vem o Botafogo também.
Ontem o Savarino teve que entrar, o Vitinho teve que entrar, o time acabou perdendo a classificação pro Vasco. Então, bem provavelmente o time vai vir mordido, né, para esse próximo jogo contra o São Paulo, mas desgastado dos seus principais atletas, né? Bom, mas a gente toca nesse assunto no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui!